Olá, você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. Pesquisadores da Fiocruz da Bahia descobrem nova linhagem do Zika vírus circulando no país. Flexibilização do isolamento social evidencia diferenças culturais dos países em relação à pandemia do novo coronavírus. E você vai ver ainda, a vacina chinesa que vai ser produzida pelo Instituto Butantan ganha autorização para começar testes em humanos. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. A gente abre o programa com a nossa atualização semanal sobre a Covid-19. A repórter Bárbara Pereira traz as últimas informações sobre a doença no Brasil e no mundo. Olá, Ellen. Olá a todas e todos que nos acompanham. Os Estados Unidos confirmaram nessa semana a saída da Organização Mundial da Saúde, embora o país lidere o número de infectados no mundo com mais de 3 milhões de casos. O Brasil é o segundo em quantidade de infectados e, de acordo com a própria OMS, foi um dos que tiveram o maior número de mortos em 24 horas durante o período pesquisado. A Covid-19 já matou quase 70 mil pessoas no país. São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Pará e Bahia, nesta ordem, são os estados com o maior número de infectados. Mas a curva de mortos na região sul vem crescendo bastante. Apesar disso, o processo de flexibilização do isolamento social continua em várias cidades. No Rio de Janeiro, a frequência aumentou em bares e restaurantes noturnos, além das praias e de outros locais públicos. A volta das aglomerações com muita gente sem máscara é um fator que preocupa especialistas e gera uma pergunta: as questões culturais interferem na forma de se proteger durante a pandemia? É o que vamos ver na reportagem. Essas imagens circularam nas redes sociais e provocaram, além de preocupação, também muito espanto. Afinal, a pandemia ainda não acabou e os casos de pessoas infectadas continuam a subir no país. Para a coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Psicologia Social da UERJ, a forma como nos relacionamos no cotidiano é, sim, um dos fatores que influenciam na maneira como nos comportamos diante dos riscos de uma pandemia. A gente vê isso no dia a dia, isso é muito característico do Brasil, com certeza. As pessoas estão sofrendo muito porque elas não podem se tocar, porque elas não podem se beijar, ou até porque elas não podem falar de uma maneira próxima, né? Então, existem realmente diferentes percepções quanto à importância dessa proximidade física. E isso vai afetar também essa aceitação do distanciamento. Embora a diversidade seja uma das marcas do Brasil, somos, de modo geral, um país com temperaturas amenas e um certo gosto pela proximidade. Gostamos de abraço e de toques, características comuns entre os povos latinos. Traços que, durante uma pandemia, deixam de ser demonstração de afeto para se transformar em perigo para nós e para os outros. Os italianos parecem ter aprendido essa lição. Para esta jornalista que vive há 2 anos em Roma, o afastamento se tornou comum no cotidiano de um povo que tem a fama de ser tão caloroso quanto o brasileiro. Quando eu cheguei aqui, 2 anos atrás, e em Roma particularmente, eu achei Roma muito parecida com o Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, então, os romanos, de uma forma geral, têm um modo um pouco agressivo, é um pouco uma bagunça, as pessoas não respeitam muito, né? Tem sempre aquele jeitinho também. E me surpreendeu ver que durante esse período, com o apelo do governo, para a responsabilidade de cada um, que realmente a maioria seguiu as regras. Durante semanas, a Itália foi o epicentro da Covid-19 e contabiliza hoje mais de 30 mil mortos. Depois de um isolamento social obrigatório rigoroso de 55 dias, o país começou a retomar as atividades. A gente está na fase 3, essa estação que é muito movimentada normalmente, tá quase deserta. Tudo bem que é um horário à tarde, né? Não é um horário de pico, mas geralmente tem muito mais gente. Atualmente, muitos italianos continuam a trabalhar em casa.
Mesmo com a reabertura, diversas empresas decidiram manter o chamado home office para continuar a conter a transmissão do coronavírus. Uma medida que poderia ajudar a evitar o contágio aqui no Brasil. As empresas adotaram essa medida. A princípio, até setembro, muitas empresas continuam. E tem uma flexibilização, mesmo para as empresas que requerem que você vá ao trabalho, você não precisa ir todo dia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do uso de máscaras de proteção contra o novo coronavírus com uma lista de vetos. A lei, que já havia sido publicada anteriormente, havia vetado a obrigação dos estabelecimentos de fornecerem proteção individual gratuita para funcionários e colaboradores. Essa semana ela foi republicada com uma nova lista de vetos. Além de não serem obrigatórias em locais como igrejas, comércio e escolas, o uso passou a não ser mais obrigatório também em presídios e unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Na republicação, também foi vetada a obrigação de órgãos, entidades e estabelecimentos de afixar cartazes explicativos sobre a forma correta de utilização das máscaras e sobre o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro dos locais. A justificativa para os novos vetos é de que essa regulamentação já vem sendo feita por normas de trabalho que abordam a especificidade de cada setor ou atividade. E a pauta agora é vacina contra a Covid-19. O governo de São Paulo anunciou essa semana que, a partir do dia 20 de julho, o Instituto Butantan vai começar a fazer os testes para a vacina Coronavac em humanos. O início da testagem foi liberado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma das mais promissoras entre as testadas no mundo. É assim que o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, definiu a vacina Coronavac, que foi criada por um laboratório chinês. Caso os testes em humanos sejam positivos, ele afirma que a vacinação já pode começar em meados de 2021. O imunizante é produzido com cepas inativadas do novo coronavírus, ou seja, não tem poder para causar a doença. No Brasil, ele vai ser testado nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal. Para atestar a eficácia, uma parte dos voluntários será testada com placebo. Serão 9.000 voluntários, todos trabalhadores da área da saúde, e a inscrição poderá ser feita a partir de 13 de julho pela internet. A testagem tem um custo estimado em R$ 85 milhões e também prevê a transferência de tecnologia de produção para o Brasil. Essa é a segunda vacina a receber autorização para testes no país. Em junho, o governo federal anunciou a realização de ensaios clínicos para a vacina, que vai ser produzida pela Fiocruz, numa parceria com a Universidade de Oxford, da Inglaterra. E é sobre essa vacina que vamos falar agora. Criada pela Universidade de Oxford e produzida, por enquanto, pelo laboratório AstraZeneca, ela já está sendo testada por 5.000 voluntários brasileiros nos estados do Rio, São Paulo e Bahia. O Centro de Referência para Imunobiológicos da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, é quem coordena a testagem. Nós conversamos com a pesquisadora responsável pela parceria entre a Unifesp e a Universidade do Reino Unido. Vamos acompanhar. Qual é a tecnologia utilizada nessa vacina? Essa é uma tecnologia que usa vetor viral. Então, o vetor viral é o adenovírus, em que não replicante, em que é insertado parte do coronavírus, que é a proteína S. A vacina é a mesma vacina que vai ser produzida pela Fiocruz, que, aliás, parabéns pelo esse acordo de produção. Eu acho que o Brasil tem que estar muito honrado que antes das fases terminarem, nós temos 2 acordos de produção, Butantan e Fiocruz. Como está o processo de testagem da vacina aqui no Brasil? O centro coordenador é a Unifesp e nós temos 3 centros no Brasil. A Unifesp em São Paulo, o centro do CRI, o centro do IDOR, no Rio de Janeiro, e que já estão funcionando, e abriremos um outro agora em meados de julho, na Bahia. 5.000 voluntários serão incluídos no Brasil, distribuídos em 3 centros, São Paulo, Rio e Salvador. Como vai ser o processo de avaliação da eficácia da vacina? Resumindo,
A ideia desse projeto atual é que, com essas análises interinas, a vacina possa ser registrada sem terminar a fase 3, mas com todo o protocolo de segurança e o crivo acadêmico e médico, com dados mostrando que ela protege contra a doença. Então, ela seria registrada em caráter emergencial antes de se finalizar, mas já com resultados positivos para eficácia, reatogenicidade e imunogenicidade, até o final desse ano no país de origem, que seria o Reino Unido. Agora vamos ver o que anda acontecendo na saúde pelo mundo. Uma carta aberta assinada por 239 cientistas de todo o mundo alerta sobre a possibilidade de transmissão da Covid-19 pelo ar. Segundo eles, as partículas do novo coronavírus podem ficar suspensas no ar, podendo infectar pessoas, sendo os ambientes fechados de maior risco. Os cientistas dizem que a transmissão aérea parece ser a única explicação plausível para vários eventos de supertransmissão. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde estabelece que o vírus se espalha principalmente por gotículas respiratórias maiores e que não há comprovação de que há transmissão pelo ar, mas afirma que vai revisar este conteúdo. E um estudo espanhol publicado no The Lancet indica que apenas 5% da população espanhola desenvolveu anticorpos contra a Covid-19. O resultado mostra que a chamada imunidade de rebanho, tão esperada, pode não acontecer. O estudo, feito em larga escala, com 61 mil participantes, é o maior feito por nações europeias. A principal descoberta é que a maioria da população parece ter permanecido sem exposição ao vírus, mesmo em áreas de ampla circulação. De acordo com os autores da pesquisa, qualquer abordagem proposta para alcançar a imunidade de rebanho por infecções naturais não é somente antiética, mas também inatingível. Pesquisadores baianos descobriram que já circula no Brasil um novo tipo de Zika vírus. É uma linhagem africana que ainda não havia sido encontrada no país. Os pesquisadores dizem que não há motivo para pânico, mas alertam que este é o momento de redobrar os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Não é um novo vírus, como faz questão de frisar o pesquisador Arthur Queiroz, do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos da Saúde da Fiocruz. É uma nova linhagem do Zika vírus. Dessa vez, é a linhagem africana, até então não detectada no Brasil, mas que agora já circula em 2 regiões do país, segundo os estudos. E é transmitida pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. É mais ou menos como ocorre na dengue. A dengue tem 4 tipos, 1, 2, 3 e 4. Imagine que no Brasil só circulava 3 tipos e agora está circulando 4. Então, é mais ou menos a mesma ideia. É um novo vírus, é uma nova linhagem de vírus que já ocorria aqui. A outra linhagem de Zika vírus existente no Brasil é a asiática e foi a responsável pela epidemia ocorrida em 2015. Agora, os pesquisadores investigam se quem foi contaminado pela linhagem asiática pode contrair a africana. O que eles já sabem é que os sintomas da doença são mais fortes. A gente já sabe que, por exemplo, a linhagem africana ela é um pouco mais aguda, ela provoca uma doença mais aguda que a linhagem asiática, ou seja, ele pode causar uma febre mais forte, pode causar dores um pouco mais fortes. Além desses sintomas, o Zika vírus também foi responsável por várias complicações em bebês cujas mães contraíram a doença. A microcefalia é uma dessas complicações. A antropóloga Ana Cláudia Rodrigues, professora da Universidade Federal de Pernambuco, acompanhou histórias de luta de muitas mulheres para cuidar dos seus filhos. Algumas dessas mulheres participaram de uma oficina na universidade para contar em vídeos suas histórias, como a Marcione, mãe da Pérola. Eu vejo algumas mães que enxergam os meninos às vezes como um empecilho. Para elas a vida parou e para mim assim, eu não posso enxergar a Pérola desse jeito, né? Eu enxergo ela como um presente, assim, a coisa mais linda que Deus me deu. Então assim, eu não posso imaginar que
pelo fato de eu ter ela, a minha vida parou. Eu só vou ser mãe dela, só vou servir para levar ela no hospital, nas terapias e tal. Para a antropóloga Ana Cláudia Rodrigues, em tempos de pandemia de coronavírus, as mães de crianças com microcefalia ainda precisam de políticas públicas voltadas exclusivamente para seus filhos. Assim como a maioria dos brasileiros, né, foram afetados, a afetação delas, na vida delas, é bem maior, né? Porque, além de tudo, elas têm que conviver, né, com essa eterna precariedade mesmo, com esse eterno estado de emergência, né? A gente costuma sempre pensar dessa forma. A emergência do Zika para elas nunca passou. E agora uma última notícia que traz esperança a este momento delicado que estamos vivendo. Pesquisadores da Unifesp afirmam ter conseguido pela primeira vez, através de medicamentos, eliminar o HIV do organismo de uma pessoa soropositiva. O paciente, um brasileiro de 34 anos, diagnosticado desde 2012, passa a ser o primeiro caso em todo o mundo de alguém que ficou com o vírus indetectável e por um longo prazo depois do tratamento com um coquetel intensificado contra a AIDS. O estudo foi apresentado na 23ª Conferência Internacional de AIDS, o maior congresso do mundo sobre o assunto, que teve início na última segunda-feira, de maneira remota, por causa da pandemia do coronavírus. Os responsáveis pela pesquisa ressaltam, no entanto, que ainda não é possível falar em cura. Eles afirmam que ainda devem refazer o estudo usando medicamentos que observaram que funcionam melhor e com um novo grupo de pacientes para, quem sabe, ter essa confirmação. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá!